Olá, muito boa noite. Eu sou João Severino, consultor em marketing político. Chegando para mais uma transmissão agora às 20 horas, como acontece todas as quintas-feiras. E eu estou aqui falando com você pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Quero desejar a você uma boa noite. Se você estiver assistindo em outro horário depois, um bom dia. E nós vamos dando sequência às nossas transmissões, como acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas, para falarmos sobre campanha eleitoral. Para você que é um pré-candidato, para você que vai disputar a eleição 2020 e ainda não começou o seu trabalho, está na hora. O tempo está chegando. Já estamos na contagem regressiva a menos de um ano. No último dia 4 de outubro, nós fizemos aí um ano para o processo eleitoral e agora vamos, então, nessa contagem regressiva. Então vamos lá, eu sou João Severino, consultor em marketing político e eu falo direto aqui de Goiânia, para todo o Brasil e também para o mundo. Para você que acompanha a nossa transmissão todas as semanas, eu quero destacar hoje. Na verdade, nós vamos dar uma sequência no assunto que vimos falando, mas eu queria destacar a questão que ficou muito conversado esta semana, falou-se muito, eu já havia falado sobre essas questões aqui, falo sempre isso aqui na questão de partido, na questão daquilo que a gente conversa muito aqui e sobre essas mudanças nas questões partidárias, né? Muitas pessoas, muitos candidatos, muita gente vinha baseando o trabalho, por exemplo, no PSL, em função do presidente Jair Bolsonaro. Esta semana todos viram aí o que aconteceu, a briga a disputa entre a presidência da República e o presidente nacional do PSL. Então essas mudanças que acontecem no jogo político é muito importante, por isso eu coloquei esse título, as mudanças no jogo político, porque é algo que acontece sempre. Então o jogo político é um jogo que tem muitas mudanças, o tempo todo. Então os pré-candidatos eles precisam ficar muito atentos a essas questões para que não seja pego de surpresa por uma mudança aqui, outra mudança ali, algo que está sempre influenciando no processo eleitoral, influenciando na eleição. Então se você faz um trabalho baseado, por exemplo, na presença do presidente da República no partido, e de repente o presidente deixa o partido. E aí? Como é que fica o seu trabalho? Por isso nós temos falado isso sempre, que o seu trabalho, a sua campanha, ela tem que ser feita independente do partido. Eu respeito o partido, respeito a posição partidária, mas eu preciso falar para você que é pré-candidato, para você que vai disputar a eleição. Você precisa fazer o seu trabalho independente do partido. Porque o partido ele sofre mudanças o tempo todo, ele pode mudar o tempo todo. Então você precisa ficar atento a essas mudanças para não ser pego de surpresa na hora H, na hora de definir a sua candidatura. Tá bom? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero abrir essa discussão falando sobre esta questão para que nós possamos realmente discutir aquilo que é essencial no processo eleitoral, tá bom? Então é preciso observar os sinais de mudança no jogo político. Quais são esses sinais? O que é que está mudando de fato? Por que essas mudanças acontecem? Elas acontecem porque esse é o jogo político. O jogo do poder funciona exatamente assim. Boa noite, Saltair. Boa noite também ao Ricardo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando. Se você ainda não curtiu essa página aqui no Facebook, por favor, dê a sua curtida. Compartilhe essa página aí com as pessoas
com quem você convive na política, para que nós possamos realmente fazer uma transmissão, para que nós possamos levar essas informações ao maior número possível de pessoas. Então, tá bom? Curta a página, dê o like, compartilhe o link para você que está no YouTube também, inscreva, dê o joinha aí, inscreva no canal do YouTube para que nós possamos também mandar para você as notificações. Para você do Instagram também, muito obrigado pela presença e pode deixar o seu comentário que eu estarei aqui lendo todos os comentários, todas as perguntas, todas as dúvidas, né? O pessoal já está atento, né? João Augusto, obrigado, o Adalto, o Luciano, boa noite a todos, o Edilson e também o Patrick, todo o pessoal atento, né? Muito obrigado a todos vocês. Então eu queria chamar a atenção, antes de entrar propriamente na nossa discussão, que na verdade vamos dar uma sequência naquela transmissão da aula passada, quando nós falávamos dos segredos das campanhas eleitorais vitoriosas. Mas um outro segredo, porque esse assunto entrou muito em discussão essa semana, é justamente esta questão das mudanças no jogo político. O jogo político, ele passa pelos poderes, ele passa pela presidência, passa pelos diretórios regionais, municipais, enfim, são muitos os interesses dos partidos. Então, e os partidos, eles ficam muito preocupados em fazer o maior número possível de representantes. Então, nesta hora, os presidentes, eles vão escolher os candidatos que mais representam, que mais têm chances. Por isso que você tem que ficar atento a esse jogo, para você que é um pré-candidato, sabe? E eu tenho falado e vou repetir sempre. Faça o seu trabalho independente, do partido. Agora em outubro tem a janela para você filiar, lá em março pode fazer a mudança, mas é preciso que você esteja atento, até porque, né, sem partido também você não vai disputar nada. Então um critério básico é estar filiado, não existe a candidatura avulsa, como tem nos Estados Unidos, que as pessoas podem candidatar independente do partido. Aqui no Brasil nós não temos isso. Não vou aqui discutir se isso é bom ou se é ruim, não cabe a nós discutirmos isso aqui agora. Mas o fato é que nós temos que trabalhar com a regra que está colocada. E a regra que está colocada é essa: tem que filiar, tem que estar filiado no partido até 6 meses antes do processo eleitoral. Ter filiação e domicílio eleitoral até 6 meses antes da votação. Então isso lá em março é o prazo para acontecer. Muitos partidos vão realmente deixar para fazer toda essa engrenagem, porque o jogo muda. Agora, vou repetir, você que é pré-candidato, não fique esperando o partido tomar suas decisões. Vá para a sua campanha, faça o seu trabalho. E se você ainda não curtiu essa página, curta aí agora, dê o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta pelo WhatsApp 62981116150 e eu vou estar respondendo você todas as perguntas que vocês deixarem aqui através deste canal. Então, e é importante você compartilhar também o link com as pessoas que você aí ao seu redor, ok? Faça a notificação para poder receber as nossas transmissões. Vamos lá. Essa semana, o PSL e o presidente Jair Bolsonaro entraram em rota de colisão, né? O partido, o presidente nacional, com o presidente da República, entrou em rota de colisão. E isto tem gerado muita discussão. Muitas filiações pelo Brasil afora foram feitas em função da presença do presidente no partido. E agora fica esse jogo. Continua, o presidente não continua, enfim, sabemos. Pode ser que hoje, às vezes até agora há pouco, teve alguma decisão e eu não acompanhei de algumas horas para cá o noticiário. Pode ser que tenha mudado já e eu não estou sabendo, né? Pode ser que daqui a pouco, após essa transmissão, isso já tenha acontecido, ou então tenha definido que não vai ter nenhuma mudança. Pode ser. Mas o fato é que
As mudanças no jogo político acontecem e você precisa ficar atento a elas. Então observe bastante essas mudanças no jogo político para você não ficar de fora da campanha. O que é muito ruim, Adilson do Gás está acompanhando a gente, sabe muito bem disso, e muitas pessoas ficaram de fora do processo eleitoral na última hora, lá depois da convenção. O partido fez os rearranjos e candidatos que vinham se preparando, fizeram todo um trabalho preparatório, acabou ficando fora, né? Isso é muito ruim. Com essa questão de não ter mais coligação, isso pode diminuir um pouco, porque o número de candidatos tende a ser o mesmo e os partidos, na verdade, vão ter alguma dificuldade, já falamos sobre isso, os partidos podem ter alguma dificuldade em conseguir fechar as suas chapas. Mas o partido, depois do mês de março, depois que já não tem mais nenhuma possibilidade de mudança de partido, o partido resolve fazer algo para deixar alguns candidatos de fora, então isso vai ser realmente prejudicial e é preciso estar atento a todos esses detalhes, tá bom? Vamos lá. Um dos detalhes muito importantes, mas muito importante, que eu queria frisar bastante hoje, entre os segredos para uma campanha eleitoral vitoriosa, é a questão da comunicação. Comunicação passa por Facebook, passa por Instagram, passa por rádio, passa por televisão, jornal, revista, todos os canais possíveis de comunicação. Hoje, com toda essa mudança tecnológica, as redes sociais passaram a ser os canais de comunicação de mais fácil acesso e de menor custo. Conversava hoje com um cliente e a gente falava sobre isso. O papel, o panfleto, o jornal, a revista perdeu o valor? Não, só que ele tornou-se inviável pelo custo em relação à rede social. Pela rede social, além de você ter mais velocidade para chegar com mais velocidade e chegar de uma forma mais direta, você mesmo falando, você mesmo colocando, né? Cito um exemplo aqui, eu estou nesse momento nesses canais, ou nesse canal, Facebook, Instagram e YouTube, falando com vocês, tá certo? Então assim, se você que é pré-candidato, entender esse jogo e começar a usar do seu jeito, de forma simples, de forma... Hoje eu estava vendo o Nil Cabravel gravando os vídeos dele, do jeito dele. Não é para você vir para cá, para a rede social, engessado, falar como se fosse um robozinho, lendo, né, fazendo transmissões de uma forma robotizada. Não. É para você fazer do seu jeito mesmo, tá bom? É com suas palavras, é o seu jeito. Seja você o tempo todo na rede social. Então, estes canais que nós temos hoje, com muita facilidade, que você pega o celular e você abre a sua câmera e grava um vídeo, grava um áudio, faz uma fotografia, isto tornou-se o ouro da política. Agora, é preciso saber usar. Não basta entrar aqui, e eu estou repetindo muito esse assunto, porque eu tenho visto toda semana as pessoas falam, mas rede social, não dá certo isso, eu não sei fazer. Aprenda a fazer isso, ou contrate alguém que saiba fazer para te ensinar, para mostrar para você como é que faz. Porque não é possível você fazer uma campanha eleitoral, uma pré-campanha, sem rumo, sem planejamento, né? Nós vamos ficar repetindo isso aqui bastante, e eu vou repetir, é repetitivo mesmo, porque a grande maioria dos pré-candidatos não estão entendendo o jogo, não estão entendendo e continuam querendo fazer as coisas ao modo antigo. A campanha eleitoral ao modo antigo acabou, gente, acabou.
A campanha eleitoral hoje ela é feita de uma forma direta com o eleitor, sem intermediários. É você e o eleitor, é você falando olho no olho do eleitor, sem intermediários, sem maquiagem, sem blá blá blá. Agora falando o que? Você precisa, a comunicação na rede social ela tem que ter conteúdo. Não adianta você vir para cá com conversinha fiada. Você tem que trazer conteúdo. E o conteúdo que você vai trazer é aquele que você tem domínio. Então, vamos pegar o caso do Nil Cabravéi, que é aluno nosso, estava lá no curso, deu uma pausa agora. Mas o Nil tem o jeito dele. É tudo muito simples. Eu falei para ele hoje, mandei uma mensagem, não sei se ele já assistiu, mas Nil Cabravéi, grave, fale aquilo que você fale lá nas nossas aulas. Seja aquele Nil Cabravéi lá das nossas salas. É aquele Nil que as pessoas conhecem. Não existe outro. Então é aquele lá, é a simplicidade mesmo, porque simplicidade não é sinal de incompetência, pelo contrário, muito pelo contrário, as pessoas simples também são competentes e podem chegar lá com muita clareza, com muita certeza, basta acionar os canais certos, tá bom? Então quando nós falamos em rede social, nós precisamos tomar esses cuidados, nós temos que fazer a coisa de um jeito certo, sabe? O Dr. Paulo Dyer vem fazendo, são clientes nossos, são pessoas com quem a gente tem um diálogo permanente, o pessoal do Democratas aqui de Goiânia, o Bispo Francis Maia tem usado com muita sabedoria a rede social, depois de umas dicas que passamos, né? Acho que o Cleidson, que entrou agora, tem usado bastante lá em São Luís de Montes Belos, se não me engano, que é a cidade dele, feito a diferença. Tenho falado aqui do Robinho, lá de São Pedro, em São Paulo, trabalhando de forma esplêndida, né? E assim, vários outros que a gente tem orientado e vem trabalhando e vem fazendo a coisa de modo certo, trabalhando a causa, trabalhando aquilo que sabe, aquilo que é do coração, defendendo a população de uma forma sábia e mostrando o resultado. Você tem que mostrar resultado. Se você não tiver resultado, se você não mostrar resultado para as pessoas, elas não vão acreditar em você. É simples assim, tá certo? Então tem que ter sabedoria para fazer essas coisas e fazer do seu jeito, tá bom? Quantos votos elege um vereador? Cada cidade tem um percentual. Mas é importante que você tenha esse número na hora de fazer o planejamento da sua campanha. Não deixe de fazer esta contabilidade, de fazer esse cálculo, para que você possa realmente saber qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, onde você quer chegar. Claro, as cidades que têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 eleitores, todas as cidades, cada cidade, o número é diferente. Goiânia é um número diferente de São Paulo, diferente de Cuiabá, diferente de Salvador, enfim, cada cidade tem um número. Então, mas você precisa estar atento a isso. Por que precisa, a gente fala muito nessa questão de, mas é diferente, saber quantos votos, não tem como saber, sim, não tem como saber qual vai ser o quociente eleitoral. Mas você pode fazer uma média, e é importante você saber disso, porque se você saber onde você precisa chegar, fica mais fácil de você construir o caminho para chegar lá. E olha que nós estamos aí há um ano da eleição e dá tempo de você fazer esse planejamento, de você fazer essa estruturação da sua campanha, da sua pré-campanha, para que ela tenha realmente o sucesso esperado. Quantos e quantos candidatos ficam pelo caminho porque não sabem sequer como é que é feito os cálculos, como que se dá a campanha eleitoral, sabe? Então, assim, é preciso entender o jogo político. Você é político,
Porque todo candidato é político, faz política e precisa entender o jogo político, precisa entender as regras da campanha eleitoral, precisa entender as regras do funcionamento de uma campanha para ela ser vitoriosa, qual é a melhor forma de atingir o eleitor. Não adianta você sair dando tiro para tudo quanto é lado, porque você não vai ter resultado. Você vai ter resultado a partir do momento que você trabalhar aquilo que eu venho repetindo sempre, o seu reduto. Qual é o seu reduto? É aquele local, são aquelas pessoas que sofrem a sua influência direta, seja uma área física, um bairro, seja um segmento. Então você tem que impactar esse segmento, você tem que falar direto para esse seu segmento de forma permanente, semanalmente, quinzenalmente, mas falar de forma consistente com conteúdo. Se você não tiver conteúdo falando o tempo todo para essas pessoas, você não vai atingir o seu objetivo. Tá certo? Então, trabalhe com bastante intensidade para que você tenha a intensidade dos votos que você precisa, que você conquiste o eleitor pela sua causa. E na hora certa você vai fazer a conversão do voto. Tá bom? Então muito cuidado, muito atento a todas estas coisas para que a sua campanha tenha realmente um rumo, né? Para que a sua campanha tenha um aspecto diferenciado, que você seja um candidato diferenciado. Quando o eleitor for tomar a decisão, ele vai olhar para você e falar assim: esse rapaz, essa pessoa me representa, essa pessoa tem jeito, essa pessoa tem futuro. Por quê? Porque você se mostrou de uma forma com que você conquistou as pessoas. Você não saiu pedindo votos, não saiu falando que é pré-candidato, que as pessoas têm uma pressa, né, Chico Zica? As pessoas têm uma pressa de falar que é pré-candidato. Agora, cada caso é um caso, né, Chico? O seu caso é um caso específico. Você tinha necessidade de falar e falou, mas não é uma regra. Cada pessoa tem que ter o seu momento, o seu jeito, entender o seu grupo, entender aquilo que é a necessidade da sua audiência, a necessidade do seu público. Qual é a necessidade do seu público? Né? O que você faz para esse seu público e qual é a necessidade? Vamos pegar o caso do Chico Zica, que é também aluno nosso. Né? O Chico Zica é presidente do sindicato das autoescolas do estado de Goiás e tem toda uma representatividade, ele tem todo um pessoal empenhado em fazer o trabalho dele, e ele precisou fazer realmente porque as pessoas estavam cobrando essa posição dele. Sabe? Então, assim, é preciso entender o jogo político, é preciso entender o time da política, o tempo da política, do que fazer em determinados momentos. O que nós passamos, o que nós falamos aqui, são regras gerais. Agora, as particularidades têm que ser vistas um a um. Não dá para eu pegar a campanha de um e simplesmente empacotar e colocar na campanha do outro. Não funciona assim. Não é uma forma, de uma receita de bolo que você joga os ingredientes certos no liquidificador e serve para um aqui, para uma de casa dali, para outra casa acolá. Não é assim que o jogo funciona. O jogo funciona cada um fazendo aquilo que é para você. Entende? Então, assim, tem que ter esse respeito, tem que ter esse conhecimento, tem que saber jogar o jogo. E jogar o jogo, entendeu? Tem que saber jogar e jogar. Não é ficar do lado de fora só observando, não. Tem que jogar o jogo e nós vamos jogar o jogo onde nós já estamos atuando e vamos jogar o jogo para ganhar. Agora, a gente ganha sempre? Nem sempre, né? A política, a campanha, ela é uma somatória de 1001 fatores. Existem uma infinidade de fatores que influenciam no jogo, e eu já falei aqui para vocês que ganha a eleição quem erra menos, né? E aí eu vou repetir um outro ponto que é essencial na campanha eleitoral e vou repetir sempre essa questão do planejamento. Gente, olha, campanha eleitoral sem planejamento, ela não vai a lugar nenhum. Pensa bem nisso. Como é que está o seu planejamento? O que é que você já colocou no papel
para que sua campanha ande de forma organizada? O que é que você já colocou no papel? Você tem um cronograma aí das ações que você vai fazer daqui para esta semana, semana que vem, o mês de dezembro, o mês de janeiro? Quais são as ações que você vai desenvolver daqui até lá? Tem que estar tudo no papel, tem que estar tudo numa planilha, seja no papel, seja no computador, seja no caderno, seja onde for. Você precisa ter isso organizado. Quais são as ações que você precisa fazer, quando você vai fazer, de que forma você vai fazer, se essas ações têm algum custo, quanto vai custar, de onde vai sair o recurso. Você vai fazer investimento no Facebook, no Instagram ou em outra rede social, no seu canal do YouTube, na sua página, através do Google Ads. Como é que vai ser? Quanto que você vai investir ao longo do período nessa sua divulgação do seu trabalho? Tá? Tem que saber, tem que entender, porque senão você vai começar a gastar, vai para um outro problema, né? Senão você vai para um outro problema que nós falamos bastante aqui na semana passada, que é a questão do controle financeiro. Se você não tem planejamento, isso impacta direto no seu planejamento financeiro. Agora, se você não tem planejamento de nada, não planejou nem nada de financeiro, então a sua campanha está de cabeça para baixo. Sabe? Você precisa fazer isso urgente, porque eu vou ficar repetindo isso porque parece ser bastante, mas quando terminar a campanha, depois do dia 4 de outubro, quando você relembrar aquilo que você ouviu aqui, o João Severino falar, pô, bem que o João Severino falou sobre isso, né? Ele falou que tinha que ter controle, ele falou que tinha que ter planejamento, ele falou que, nossa, olha, gastei mais do que podia, sabe? Porque isso não tem outro jeito de fazer. Sabe? Tem coisas que são básicas. A campanha eleitoral ela tem um norte. Agora, tem variações de uma campanha para outra? Sim, claro que tem. E é normal que tenha, eu já disse, nenhuma campanha é igual a outra. Eu posso fazer 10 campanhas ao mesmo tempo e todas elas vão ser diferentes. Você tem que parar, pensar uma, parar, pensar outra, parar, pensar outra. É uma a uma, não tem campanha igual. Não tem receita de bolo. Né, Lucas? Vamos lá, vamos botar a caudazinha para derreter o barco aí, vamos ganhar a eleição, vamos para cima, certo? Tem que ir para cima, não pode ficar esperando as coisas acontecerem, não. Eu tive lá em Caldazinha, o Lucas Alves é de lá, eu tive lá há poucos dias e nós conversávamos. Olha como é que o jogo já mudou, né, nesses 15, 20 dias que nós conversamos aí. Olha quanto de mudança que já teve no jogo político, né? Quanto que mudou e o quanto que vai mudar ainda. Entendeu? A partir de uma tomada de decisão, as coisas começam a acontecer. Então, nós temos que pensar que a campanha eleitoral ela é um jogo que tem que ser jogado o tempo todo, sabe? Tem que ser jogado. Então, quando você vai fazer o seu plano de marketing, nós já falamos aqui sobre plano de marketing, né? Porque dentro do plano de marketing tem as ferramentas de comunicação, porque o Instagram não é marketing, o Facebook não é marketing, eles são ferramentas do marketing. O marketing utiliza dessas ferramentas, porque o marketing ele engloba muito mais coisas, por exemplo, pesquisa, né, estudo para ver para onde vai, como vai, né? Todo um trabalho de pensar antes todas as ações da campanha eleitoral. Isso é marketing. E a comunicação, o Instagram, o Facebook, é uma das ferramentas utilizadas para que as coisas aconteçam, né? Então, no plano de marketing de uma campanha eleitoral mais elaborada, por exemplo, no caso das campanhas para prefeito, onde esse plano ele é bem mais intenso, ele é feito de uma forma mais contundente, é necessário que contemple tudo, né? Tudo. Então, eu estava aqui hoje analisando essa questão das mudanças, né, no jogo político, e eu até coloquei como tema da nossa live hoje, né, essas mudanças que acontecem no jogo político. Esteja atento às mudanças do jogo político, exatamente por isso, porque no planejamento que você faz, inclusive no planejamento de marketing,
tem que estar contemplando, tem que estar prevendo que mudanças podem acontecer. Porque se você não fizer isso, o jogo vai ficar pela metade. Obrigado a você, viu, Adilson, pela presença, e é um prazer estar realmente trabalhando. Queria falar um pouquinho sobre essa questão. O Adilson do Gás está no Facebook. O Adilson do Gás é um pré-candidato aqui de Goiânia, e ele tem um trabalho, uma causa magnífica, né? que envolve muitas questões, que envolve o meio ambiente, que envolve a economia, e tem causado um impacto muito grande lá na região noroeste, que é coisa simples, né? Mas uma ideia simples que gera tanta economia, fomenta tanta coisa no meio ambiente, que é a captação de água da chuva. Olha, nós vamos ter falta de água já. Goiânia já vive esse problema, sabe? Goiânia já vive o problema da falta d'água. E como é que resolve isso? O Adilson do Gás foi lá e falou, não, bota aqui uma caixa d'água, capta a água da chuva. No período da chuva, você economiza financeiramente. Quando termina a chuva, você tem lá uma caixa grande, 15 mil litros, está cheia de água, dá para 3 meses. Se você economizar, durante 3 meses você não vai usar a água do sistema. Ou seja, você contribui para que as nascentes que estão secas se mantenham, tenha um equilíbrio. Se 20% da sociedade fizesse isso, nós não teríamos problemas de captação de água aqui em Goiânia. Bastava isso. E é simples, projeto que custa 400, 500 reais, em 6 meses praticamente ele se paga financeiramente, né, Adilson? Parabéns pela sua ideia, parabéns pela iniciativa, e tenho certeza que Goiânia vai te ouvir, tá? Eu tenho certeza que Goiânia vai te ouvir através desse projeto. O Lucas está dizendo que isso mesmo, mestre, boa noite, muitas mudanças, crescimento surreal, muito do que estamos aplicando foram as dicas do curso. Obrigado vocês, Lucas, pela audiência, obrigado por acreditarem nesse projeto, acreditarem no trabalho que a gente vem desenvolvendo, e é isto. Quando você vai fazer qualquer que seja o trabalho, você precisa buscar informação e acreditar. Porque quando você acredita naquilo que você está fazendo, naquilo que você está ouvindo, e coloca em prática, é a sua ação que vai trazer o resultado. Porque não adianta eu ficar falando aqui para vocês, faça isso, faça planejamento, faça marketing, tenha uma causa, defenda uma causa, coloque no papel, gere mapas, enfim, tudo que a gente vem falando, se você ficar só me ouvindo, você não vai ter resultado nenhum. Então você precisa colocar em prática, como está fazendo o Lucas lá em Caldazinha, como está fazendo o Adilson lá na região noroeste, como está fazendo o bispo Francis, como está fazendo a Raquel, como está fazendo o Jaime lá em Aparecida, como está fazendo o Valmir lá em Mogi das Cruzes, como faz o nosso grande parceiro lá em São Pedro, o Robinho, o vereador Robinho, enfim. Uma série de pessoas vem fazendo isso, o Zé Bueno lá em Campinápolis, o Jander, enfim, todo o pessoal que tem ouvido e está colocando em prática, porque às vezes não dá para colocar tudo em prática. Eu entendo isso, que o nosso objetivo aqui não é que você pegue tudo, é que você adapte a sua realidade, uma boa parte do que você ouve aqui, faça uma adaptação com a sua realidade e coloque em prática. É simples assim. Porque campanha eleitoral dá trabalho? Dá, claro que dá. Não pense você que você vai para uma campanha eleitoral sem ter trabalho, não. Você vai ter muito trabalho, tá certo? E a função do consultor em marketing político, ela é essa. É realmente fazer você pensar. Fazer você, que é pré-candidato, pensar um pouco. Porque a nossa ocupação, quando nós chegamos numa campanha eleitoral, o que acontece? A gente olha ela num patamar por cima, ou seja, nós não colocamos o nosso coração na campanha, né? O consultor em marketing político, ou marqueteiro, se você quiser preferir essa palavra, ele é frio, ele é muito frio, ele tem que agir de forma fria, calculista, ele não pode envolver o coração, colocar a emoção. Se você é um candidato, um pré-candidato, está com dificuldade, tem problema, nós detectamos isso na sua campanha, nós vamos falar, isso não dá, não vá por aí, você não pode fazer isso, que não dá certo.
sabe? Então é essa a nossa função, é realmente fazer um trabalho, né? É a nossa missão fazer com que as pessoas enxerguem o caminho certo, o rumo certo da campanha eleitoral. Essa é a missão do consultor em marketing político e estou aqui à disposição de vocês, tá? Se você ainda não curtiu essa transmissão, se não curtiu nosso canal, aí no WhatsApp, aqui no Facebook, no YouTube, então dá uma curtida aí, compartilhe esse link para que nós possamos levar essa transmissão para muito mais gente. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Obrigado, Hélio Preto, pelos cumprimentos. Cleidiano, mas não em Santo Antônio de Goiás. Tá certo, Cleidiano, eu me fugiu aqui o nome da sua cidade, desculpa aí, eu falei Santo Antônio de Goiás e não é, tá? Mas de qualquer forma, eu tenho visto aí o seu trabalho, tenho visto a sua luta, levando realmente benefício para as pessoas, é isso aí, sabe? Despretensiosamente, sem falar que é candidato, sem pedir voto, mostrando apenas resultado, porque esse resultado as pessoas vão enxergá-lo e falar assim, não, o Cleidson tem um trabalho muito bom, ele vai repercutir, ele vai fazer a diferença na Câmara Municipal, ou ele vai fazer a diferença na Prefeitura. Por quê? Porque ele já mostrou que faz. Ele já mostrou, tem um trabalho a mostrar. Então esse trabalho que é mostrado, agora precisa realmente fazer com que as pessoas, o maior número de pessoas saiba desse trabalho, né? É preciso divulgar, é preciso usar as redes sociais como você tem usado para realmente chegar e fazer a diferença. Vai garantir a sua eleição? Não sei, mas que vai fazer a diferença, vai. Não, porque a campanha eleitoral é muito competitiva. No Brasil inteiro, a média brasileira na eleição de 2016 foi de 8,2, 8 alguma coisa de candidatos por vaga no Legislativo. Isso é média. Goiânia, por exemplo, foi em torno de 19 candidatos a vereador por vaga. E eu tenho falado, com o fim da coligação para proporcional, para vereador, esse número tende a aumentar. Por quê? Porque agora todos os partidos podem lançar até 150% do número de cadeiras. Quando era coligação não podia? Não, quando era coligação era limitado. Por exemplo, se juntava 5 partidos numa coligação, estes 5 partidos poderiam lançar 200% do número de cadeiras, ou seja, vamos fazer uma conta rápida. Numa cidade que tinha lá, por exemplo, 10 cadeiras, isso no passado, tá? Não é a realidade da eleição de 2020, só para entender. Então, numa cidade que tinha lá 10 cadeiras, se juntasse 5 partidos, eles poderiam, os 5 partidos juntos, lançar 20 candidatos. Ok? 20 candidatos. Como agora não tem mais coligação, o que vai acontecer? Cada um desses partidos podem lançar 15 candidatos numa cidade onde tem 10 cadeiras de vereadores. Cada um pode lançar 15. Então, se juntou lá 5, juntou lá no passado 5 para lançar 20, agora esses mesmos 5, cada um pode lançar 15. Então, fazendo uma continha bem rápida aqui, né? 5 vezes 15 são 75. Eles juntos só poderiam lançar 20. Agora, individualmente, como não tem mais coligação, pode lançar 75. Então, há uma tendência de aumentar o número de candidatos. Então, a disputa ela vai ficar ainda mais acirrada. E se você não fizer a diferença para vereador, se você não for um candidato que faz a diferença, as suas chances vão ser realmente muito pequenas, porque o jogo ficou um pouco mais apertado. Agora, por outro lado, pode acontecer também dos partidos terem dificuldade para fechar as suas chapas completas, para lançar a chapa completa. Não é obrigatório lançar a chapa completa, fazer os 150%. Ele pode lançar um número que bem entender, desde que respeite aquelas regras do gênero, né? A gente fala aqui os 30% das mulheres, mas os 30% é para gênero. Por exemplo, que você pode ter um partido
o partido, por exemplo, não pode lançar, se ele tem que lançar 15 candidatos e ele tem que lançar 30% de mulheres, ele não pode, por exemplo, lançar 15 mulheres. Um partido não pode ter um único gênero como candidato. Ah, mas não vou pôr 30%, não, eu vou pôr 100%. Não, não pode. Você não pode pôr 100%. Se você tem o seu número de candidatos maior de mulheres, então você tem que respeitar os 30% do Então, assim, se você ia lançar 15 mulheres, você vai ter que lançar 30% dessas vagas para homens. Então, não é gênero, não é só para mulheres. Porque pode, porque dificilmente acontece, né? Nunca aconteceu, raramente isso vai acontecer, de ter 100% de mulheres. Querer lançar 100% de mulheres, até porque, infelizmente, o número de participação das mulheres na política ainda é muito pequeno. Eu digo infelizmente, e porque os partidos não têm trabalhado isso e a sociedade não trabalhou isso de uma forma. Eu continuo defendendo aquela tese de que, para mim, deveria ter a reserva de 30% das cadeiras e não de vagas na campanha só. Teria que reservar lá, porque só assim nós teríamos uma quantidade maior de mulheres no legislativo, que hoje é muito pequeno o número. Professor, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O mínimo é 14 candidatos. Tem que ser os 14 ou pode ser menos? Pode ser menos, tá? Pode ser menos. Não é até 150%. Não significa que tem que ser 150%, tá bom? Então, se na sua cidade aí o número de candidatos deve ser 9, né? Então você deve ter 9 vereadores. 9 vezes 150 vai dar 13,5. Como não tem meio de 0,5 sobe para 1, então vai para 14. Não é obrigatório lançar os 14. Agora, se você vai lançar 10, então desses 10, 10 homens e 3 mulheres, ou, 7 homens e 3 mulheres, ou 7 mulheres e 3 homens, se for 10. Então você tem que respeitar essa proporção, tá bom? Não tem a obrigatoriedade de lançar isso que eu venho dizendo aqui. Eu acho que os partidos vão ter dificuldade, alguns partidos vão ter dificuldade em fazer a chapa completa com 15. Aí tem que tomar os cuidados com relação ao quociente eleitoral, né? Se você lançar só 10, só 9, só 7, só 5, você vai conseguir atingir o quociente eleitoral? Qual é o perfil desses candidatos, né? Porque não adianta você ser bem votado e o restante do grupo não ter voto, ter pouquinho voto, sabe? E aí você não atinge o quociente eleitoral e mesmo que você seja bem votado, você não vai fazer nenhum candidato, nenhum vereador. Então tem que observar para que você não fique fora por conta do quociente eleitoral. Eu tenho no YouTube, vocês podem procurar, está aqui também no Facebook, um vídeo falando só sobre quociente eleitoral e sobre sobras, né? O que é o quociente eleitoral, João Severino? Número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. Quais que são votos válidos? É todo mundo que vota? É todos os eleitores? Não. Votos válidos são o número de pessoas que compareceram para votar, menos os brancos e nulos. Então você pega o número de pessoas que compareceu na votação, elimina brancos e nulos, estes são os votos válidos, e divide isso pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. Aí você tem o quociente eleitoral, ok? O partido que não atingiu o quociente eleitoral, ele está fora totalmente do jogo, ele não vai eleger ninguém na primeira rodada. Mas nas sobras, presta atenção nisso, porque essa é uma mudança importante. Nas sobras, aquele partido que não atingiu o quociente eleitoral, ele entra na disputa. Embora a chance dele fazer vai ser muito pequena, mas ele entra na disputa. Nas sobras, tá bom? Então é muito importante que você saiba disso, viu, Cleidiano? Tenha em mente esta observação, tá? Que você pode lançar um número menor
mas você tem que observar a questão se vai conseguir fazer o quociente eleitoral. Se você vai conseguir, então ótimo, pode lançar. Você pode inclusive lançar sozinho. Pode ser só você no partido, desde que você tenha uma certeza que vai conseguir votos suficiente para atingir o quociente eleitoral. Se na sua cidade, por exemplo, o quociente eleitoral for 1.000 votos e você sozinho faz os 1.000 votos, então não tem por que você se preocupar, tá certo? Você pode sim ir sozinho no partido. Porque quando os partidos, quando tem um candidato de muito votos, ele tem dificuldade de colocar outras pessoas para disputar junto com ele, porque as pessoas já sabem que ele vai ser eleito, tá certo? Então é preciso tomar esse cuidado, tá certo? Então falava aqui sobre a questão do profissional de marketing político, né? Que ele é um profissional que tem muita convicção daquilo que fala, tem que ter muita convicção, porque ele toma decisões importantes na campanha, na estratégia da campanha, o que orienta o candidato, porque a função do candidato a prefeito na campanha, por exemplo, é pedir voto. O candidato não tem que preocupar com planejamento, o candidato se preocupa em pedir voto. Bom, se você tem alguma dúvida, você pode mandar aqui a sua dúvida, ou você pode mandar pelo WhatsApp 62981116150, que eu estou à sua inteira disposição. Vou responder no decorrer da semana. As perguntas que for chegando aí agora, eu respondo agora, mas aquelas que chegarem durante a semana, nós vamos respondendo no decorrer da semana, e quando chegar a próxima quinta-feira, que tem a nossa transmissão, nós faremos lá posso trazer algumas dúvidas para que a gente faça aqui um debate. Como Cleidiano, você tem mandado, outras pessoas têm mandado, e nós estamos aqui sempre à disposição de vocês, tudo bem? Então, para você que não curtiu aí nessa página, vamos lá, manda bala, pode curtir aí que nós vamos mandando para todo mundo. Quero reforçar para você a questão seguinte: esta semana eu publiquei outro vídeo falando sobre a questão do já ganhou, né? Tem muitos candidatos, eu tenho, por exemplo, um caso de um pré-candidato que, faltando aí mais de um ano para a eleição, ele achava que estava